Então, o vídeo de hoje vai ser para falar sobre um outro livro que também marca de forma muito importante a minha trajetória acadêmica. É esse livro aqui, O Dever de Motivação da Despedida. Ele foi publicado em 2011. Ele é o resultado do estudo que eu fiz no mestrado em Direitos Fundamentais junto à PUC do Rio Grande do Sul. Mas se eu tivesse que reescrevê-lo hoje, certamente eu escreveria de modo muito diferente. Seria uma outra forma de abordagem do direito de garantia contra a despedida. Agora, o principal é que a tese, a ideia que eu desenvolvo nesse livro permanece presente, inclusive tem sido uma das minhas principais preocupações no campo da regulação jurídica das relações de trabalho, que é justamente a garantia de que, no mínimo, tem que haver um dever de motivação da despedida. E por que isso? Porque se não há, no mínimo, esse dever de motivação, não dá para falar em direito do trabalho na realidade concreta das relações de trabalho. Vejam só, pensem comigo. Se é possível que alguém seja despedido sem qualquer argumento, simplesmente porque é uma manifestação da vontade do empregador, como essa pessoa vai exigir no ambiente de trabalho que a sua jornada seja respeitada, que o ambiente seja saudável, que o salário seja pago, que não haja atraso, parcelamento, desconto ilegal, que não haja acúmulo de função, enfim. Como vai ser possível exercer direitos trabalhistas lá na realidade concreta da relação de trabalho se há sempre essa verdadeira espada de Damocles sobre a cabeça da pessoa que está trabalhando, que é a possibilidade admitida pela doutrina e pela jurisprudência, apesar do texto constitucional, de que haja dispensa sem qualquer motivação. E percebam, eu não estou falando de estabilidade. Estabilidade é a impossibilidade de despedir, é outra coisa. Existem vários países do mundo que regulam situações de estabilidade. No Brasil, a gente podia citar o caso dos servidores públicos e daquelas poucas hipóteses que ainda entram na regra do 853 da CLT, ou seja, o empregador perde o direito de despedir. Para despedir, precisa promover uma ação judicial, provar através do Estado que uma falta grave foi cometida e aí ter a chancela judicial para o ato da extinção do vínculo de emprego. Quando se fala em dever de motivação da despedida, é de outra coisa que a gente está falando, é simplesmente do fato de que para despedir tem que haver um motivo lícito. E olha como isso é importante agora, né, em tempos de crise no Brasil, já uma crise de muitos anos, inclusive pela aposta no desmanche dos direitos sociais, e que agora é agravada pela questão da Covid-19. E a gente tem só ouvido falar de despedidas coletivas, a quantidade de pessoas que estão perdendo o emprego sem a motivação. E nós podemos até pensar que o motivo é justamente a crise. Mas vejam, dizer que há um dever de motivação é dar um passo além, é dizer que o empregador precisa publicizar esse motivo, ou seja, informar ao trabalhador a razão pela qual esse trabalhador está sendo despedido. E essa razão precisa ser justiciável. Tem um livro que eu indico a leitura para vocês, do Antônio Bailos. Eu até fiz uma live esses dias com ele pela LJT, que é a Associação Latino-Americana de Juízes do Trabalho. Ele é um jurista espanhol e ele tem um livro, leitura imprescindível, já foi traduzido por português, que chama A Violência do Poder Privado, Despedida, a Violência do Poder Privado, onde ele trata exatamente dessa questão. São dois fatores. O primeiro é um fator realmente social e de caráter individual, psicológico. Saber por que está sendo despedido importa para que a pessoa compreenda e elabore a perda, que afinal de contas é uma perda drástica, é uma perda absolutamente violenta em uma sociedade em que o trabalho é a condição para a sobrevivência física. Então, perder o emprego de uma hora para outra significa perder o chão, perder a possibilidade de pagar o aluguel, perder a possibilidade de ir ao mercado, fazer compras de alimentação. Implica uma perda que extrapola, inclusive, essa esfera econômica, porque diz com a condição de sobrevivência. No Estado capitalista, repito, não há como sobreviver sem ter remuneração, e via de regra, para a maioria absoluta das pessoas, essa remuneração é obtida através do trabalho. Então, tem essa característica que é psicológica, que é individual e que é social, de dar ao trabalhador a informação da razão lícita pela qual ele está sendo despedido. E tem uma outra questão que talvez seja ainda mais relevante da perspectiva da regulação jurídica das relações sociais, que é que o motivo lícito é justiciável, ou seja,
pode ser discutido em uma ação trabalhista. Vale dizer, se alguém é despedido e entende que foi despedido de modo ilícito por um motivo que não é um motivo lícito, e quais seriam os motivos lícitos? Essa é a grande discussão, mas nós temos parâmetro, né, tanto no artigo 165 da CLT, que é de redação original da década de 40, quanto no 510, que foi introduzido pela Lei 13.467, nós temos lá o conceito de despedida arbitrária. Então, a despedida arbitrária ou não motivada é aquela que não se fundamenta em um motivo técnico, ou em um motivo econômico ou financeiro, ou um motivo disciplinar. Os motivos disciplinares estão lá no 482 da CLT, quando trata da justa causa. Os motivos técnicos, nós não precisamos de grandes elucubrações para defini-los. Se tivéssemos a vontade, né, de fazer valer a norma constitucional do inciso 1 do artigo 7º, já teríamos construído quais são esses motivos. O que eu quero dizer é que nós temos uma regra definindo a despedida arbitrária e poderíamos rechear essa regra, a doutrina e a jurisprudência poderiam ter já, nesses mais de 30 anos que nos separam da Constituição, recheado essa regra com um conteúdo do que se compreende como motivo técnico ou como motivo econômico ou financeiro. Esse é até mais fácil. Fechamento de uma filial, a impossibilidade de produção em razão da pandemia, enfim. O importante é que dizer que esse motivo é justiciável significa dizer que o empregado tem que ter a ciência desse motivo e que, numa eventual futura ação trabalhista, esse motivo vai ser analisado pelo Poder Judiciário Trabalhista para ver se ele é ou não um motivo lícito. E a consequência de ser considerado um motivo ilícito é a reintegração, o retorno ao emprego. E a gente também tem base legal para isso, né? O exemplo da Lei 9.029, quando fala do ato discriminatório, diz exatamente isso, que se a despedida haver sido motivada por um fato discriminatório, a consequência é a reintegração no emprego ou, não havendo mais condições para reintegração, o pagamento em dobro da indenização que seria devida. A grande questão, se vocês quiserem saber bem os fundamentos jurídicos, né, como a Convenção 158 dialoga com esse assunto, na medida em que ela trata justamente disso, ela não trata de estabilidade, ela trata do dever de motivar a despedida. Foi ratificada pelo Brasil no início de 96, depois denunciada no mesmo ano, mas é uma convenção que, com base no artigo 5º da Constituição, por tratar-se de convenção sobre direitos humanos, pode sim ser considerada como fonte formal do direito do trabalho. E nós, inclusive, já temos decisões do TST nesse sentido. Também podemos discutir, né, isso nem estava nesse livro, porque esse livro, como eu disse a vocês, é antigo, mas a questão de que a Lei 13.467, a chamada reforma trabalhista, vai introduzir na CLT um dispositivo para dizer que equiparam-se para todos os fins as despedidas individuais, plurimas ou coletivas. Olhem que interessante. O artigo vai dizer isso, mesmo que não haja um consenso, por exemplo, na doutrina, sobre a diferença entre despedida plurima e despedida coletiva. Mas o que na verdade a CLT está fazendo, a reforma trabalhista está introduzindo na CLT. Isso ficou muito claro depois nas falas de alguns interlocutores, de algumas pessoas do mundo do trabalho que inclusive se arvoram à condição de pais da reforma. Ali havia uma tentativa justamente de acabar com a jurisprudência que estava se criando de aplicação da Convenção 158 no âmbito interno, por efeito de exigir nas despedidas coletivas que haja motivação para a despedida e prévia negociação com a entidade sindical. E aí o texto legal seria no sentido de dispensar essas exigências da Convenção 158. Vejam, aqui a gente tem matéria para discussão muito longa. Primeiro, por quê? A Convenção 158, se é aplicável em âmbito interno por ser tratado sobre direitos humanos, ela aplica-se tanto às despedidas coletivas quanto às individuais. E mais, esse dispositivo da CLT, ao dizer que equiparam-se para todos os fins dispensas individuais, plurimas e coletivas, pode muito bem ser interpretado de modo a dizer, bom, então todas elas agora necessitam de motivação, porque já havia uma compreensão, ou pelo menos caminhava-se para uma compreensão de que as despedidas coletivas, em função da Convenção 158, precisavam ser motivadas e havia necessidade de negociação coletiva, inclusive para tentar evitá-las. Se elas se equiparam para todos os fins, elas precisam se equiparar na proteção. O que eu quero dizer com isso é, uma regra
da CLT, dizendo: despedidas individuais, plurimas e coletivas equiparam-se para todos os fins, com toda a evidência não vai suplantar uma regra constitucional como a do inciso 1, artigo 7º, que diz que a relação de emprego no Brasil é protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, na forma de lei complementar que preverá a indenização, dentre outros direitos. Essa lei, que não foi feita para disciplinar esse dispositivo até hoje, mesmo que nós tenhamos passado mais de 30 anos, e que nós sabemos que existem motivações políticas e econômicas para que essa lei não tenha sido feita. Vejam, nós fizemos aprovamos, o parlamento aprova uma lei que altera mais de 200 artigos na CLT em 2017, produz depois a MP da Liberdade Econômica, alterando artigos da CLT, a MP 905, alterando artigos da CLT, a MP 927, a 936, mas não se preocupe em regular o inciso 1 do artigo 7º, que, como eu disse no início desse vídeo, é condição de possibilidade para o exercício de todos os outros direitos. Então, isso nos diz muito sobre a vontade política de proteger contra a despedida. Essa centralidade, o emprego está na centralidade das relações de trabalho, né? O trabalho está na centralidade de uma relação, numa sociedade capitalista, e essa relação entre capital e trabalho é a principal relação jurídica. E é por isso que eu não tenho nenhuma dúvida em afirmar para vocês que perder o emprego é uma das coisas mais graves que se pode fazer a alguém que vive do trabalho que realiza, porque é concretamente impedi-lo de sobreviver. Pode ser em médio prazo, pode ser já no mês seguinte, mas concretamente uma pessoa sem emprego no Brasil, sem trabalho, né, se quisermos usar o termo mais amplo, e portanto sem renda, não tem condições de sobrevivência física, a não ser que tenha alguma outra fonte de renda que não seja a sua, e a gente sabe que essa não é a realidade de milhões de brasileiras e brasileiros. Então, se a gente considera isso, considera que hoje a gente tem quase 13 milhões de pessoas desempregadas no Brasil, vejam que perder o emprego torna-se ainda mais grave, porque perder o emprego significa engrossar essa multidão de pessoas que já está sem fonte de renda no nosso país. A gravidade disso imporia que esse fosse o primeiro inciso a ser disciplinado, a ser regulamentado da Constituição de 88. E isso nos diz muito, inclusive, sobre aquilo que já conversamos em outros vídeos, que é o boicote sistemático que fazemos à nossa ordem constitucional. Pois bem, o que eu quero dizer a vocês é que, apesar dessa inércia, nós temos dispositivos que permitem aplicar. E aqui está, portanto, mais uma importante frente de batalha para quem lida com o mundo do trabalho. Criar racionalidade e começar a exigir na prática das relações de trabalho e nas lides trabalhistas que se discuta e que se reconheça que existe um inciso no artigo 7º da Constituição que garante uma relação de emprego protegida contra a despedida arbitrária, que há conceito de despedida arbitrária na CLT, no 165 e no 510, um dos parágrafos incluídos pela Lei 13.467, que há conceito legal expresso sobre a consequência de uma despedida ilícita, tanto na própria CLT, quando trata lá da estabilidade decenal, que poderia ser usada por analogia, quanto na Lei 9.029, nós temos outras leis também, que eu até trabalho nesse livro, que podem ser usadas por analogia, e que, portanto, a gente tem como intérprete aplicador do direito como dar concretude a essa norma constitucional. Mas precisamos ter vontade para isso. Me parece que no momento em que as dispensas estão ocorrendo com ainda mais frequência, essa é uma tese interessante e esse é um assunto ao qual nós devemos voltar, nós precisamos discutir com seriedade a questão da despedida e ultrapassar algo que acabou se criando na prática, especialmente na prática judiciária trabalhista, que é a banalização da perda do emprego, né? A gente às vezes, inclusive, ouve dizer, aquela era uma demanda simples, pedia só verbas rescisórias. Então marca aí uma audiência, faz um acordo pela metade do valor que está sendo pedido para pagar em 10 vezes e está tudo certo. Não, nada é mais grave. Nada é mais grave numa sociedade capitalista do que perder a fonte de sobrevivência. Portanto, do que é despedida, que é o ato de perder o emprego por vontade de quem emprega, né? E portanto, sem concorrência da vontade do trabalhador.
Na verdade, a reforma trabalhista de 2017 acabou mitigando, criando a hipótese de comum acordo para despedida, facilitando a despedida e, como eu disse a vocês, tentando equiparar a despedida coletiva e a individual. Mas nós não podemos esquecer que nós temos uma ordem constitucional no Brasil e que nós temos também o que a doutrina chama de controle de convencionalidade, que é essa ideia de que a ordem constitucional precisa ser preservada e precisa ser aplicada à luz das convenções internacionais das quais o Brasil é signatário, ou na dicção perfeita do artigo 2º da CLT, no seu parágrafo 2º, convenções e tratados internacionais de direitos humanos, do qual o Brasil é parte. Não que foram incorporados, ratificados, mas de que o Brasil é parte. O Brasil é parte na Convenção 158. E, portanto, nós precisamos discutir os seus temas também sob essa perspectiva do controle da convencionalidade nas relações de trabalho. Tá aí mais um tema para a gente aprofundar, estudar com calma e aplicar na prática das relações de trabalho, porque isso pode significar concretamente a viabilidade de sobrevivência de quem depende do trabalho e o perdeu involuntariamente.